Bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quarta aula da unidade 15 e nós vamos estudar então os verbos fracos chamados P-Aleph. Eles também são chamados de primeiro Aleph, por quê? Porque o sistema verbal hebraico é baseado nessa raiz Pa'al, né? P-Ayin Lamed. Então, quando eu digo P-Aleph, eu estou dizendo todas as raízes que começam com um Aleph na posição do P. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pequena introdução, quero mostrar para vocês aqui que os verbos fracos P-Aleph, eles mudam pouquíssimo na conjugação perfeita. Vamos ver que existem realmente só duas... Vamos ver que existe apenas uma pequena mudança que ocorre na conjugação perfeita e que, em geral, eles seguirão o padrão dos verbos fracos primeiro-culturais. Mais tarde, mais perto da unidade 20, nós vamos estudar as raízes primeiro-culturais. Mas, por enquanto, veremos que os verbos P-Aleph mudarão mais no imperfeito, nos volitivos e um pouco também com os infinitivos. Existem dois tipos de verbos P-Aleph. O primeiro tipo muda de acordo com as regras de certas primeiras culturais. O segundo tipo tem suas próprias regras. Veremos que o segundo tipo de verbo P-Aleph, na verdade, trata aquele Aleph, aquele primeiro Aleph, como se ele fosse mudo ou que nós chamamos de um Aleph quiescente. Tá bom? Vamos começar então e ver o paradigma do Kal perfeito com o primeiro Aleph. Aqui nós temos o paradigma normal do verbo forte e vamos agora ver que realmente com os verbos P-Aleph o padrão é o mesmo. Então, por exemplo, Katal, 3ms, nós temos o mesmo padrão com Asaf. Katla, 3fs, Asfa. Então, em todos esses casos aqui, nós vemos que não existe nenhuma mudança. A única mudança ocorre quando nós chegamos aqui no 2MP e no 2FP. Por quê? O que acontece? Bom, como o Aleph é uma gutural, ele não consegue fazer aquele som da gutural com o Sheva vocalizado. É difícil falar, por exemplo, saftem. Então, em vez de falar nós temos essa vogal reduzida, o Hatef Patar, que toma o lugar do Sheva. Então, a palavra aqui é asaftem e asaften. Essa realmente é a única mudança. O asafnu segue o mesmo padrão. As únicas duas palavras que mudarão são o 2MP e o 2FP do paradigma do Kal perfeito. Tá bom? Por enquanto é fácil, né? Agora, o problema é quando nós chegamos ao Kal imperfeito. Por quê? Porque existe o tipo 1 e existe o tipo 2. Então, na verdade, nós estamos aprendendo quase como se fosse dois verbos fracos aqui com esses paradigmas do P-Aleph. Então, o 3ms do tipo 1 é Ye'esof. Agora, por que a palavra será Ye'esof? Por que não Yi'asof? Né? Por que nós não temos um Hatef Patar aqui? Em vez disso, nós temos um Hatef Segol. Bom, vou mostrar para vocês então o que acontece. Nós temos o Yod, o Aleph, o Samer e o P final. Agora, o que acontece? Normalmente nós teríamos Yik, né? E teríamos um Sheva aqui embaixo, Tol. Então teríamos o Holem aqui. Então nesse caso seria Yi-Sof. Porém, o que acontece? Quando nós temos uma gutural aqui, com o Sheva vai tentar aproximar-se ao som dessa primeira vogal aqui. E a primeira vogal é a vogal Hirek. Agora, Hirek, se vocês se lembram disso, Hirek, Tsere e Segol todos fazem parte da classe de vogal I. E a vogal reduzida da classe I é a vogal Hatef Segol. Então, a vogal que nós temos aqui embaixo será o Hatef Segol. Porém, agora que nós temos Yi-Esof, como na mente hebraica o Hirek e o Segol
os dois fazem parte da vogal classe I, então o Hirek também vai tentar aproximar-se agora ao Segol, ou Hatef Segol. Então, nesse caso, o Hirek se torna em um Segol. Por isso que nós temos Ye Esof, em vez de Yi Esof. Por quê? Porque para eles falar Ye Esof é mais fácil do que falar Yi Esof. Bom, vocês não precisam se lembrar dessa explicação, eu estava querendo só explicar o que acontece, né? Dar umas dicas para que vocês vejam que isso não é por acaso, mas que existe uma explicação linguística para explicar o que está acontecendo aqui. Esse tipo de vocalização também acontecerá com certas primeiras guturais. Então, queria só explicar isso a vocês e vamos continuar agora então. Ye Esof é o 3ms, Te Esof para o 3fs e também para o 2ms. Então até aqui a única coisa que fizemos foi mudar as vogais aqui. Em vez de tik, nós temos te, tá bom? O 2fs será ta-asfi. Agora, por que o Segol e o Hatef Segol mudou para 2 patar? Bom, porque o que acontece aqui é que quando a vogal tronco, isto é, a vogal que está na posição do ayin, quando essa vogal tronco for um sheva, ou uma vogal reduzida, então fica mais difícil pronunciar uma outra vogal reduzida antes dela. Por isso, em vez de dizer te-esfi, eles dizem ta-asfi, tá bom? Continuando, nós vemos e-esof, que segue o padrão que nós esperamos. Ya-asfu, por quê? Porque, mais uma vez, a vogal tronco é um sheva. Te-esofna, ta-asfu, mais uma vez, a vogal tronco é uma vogal reduzida, ou sheva. Te-esofna e ne-esof. Então, nesse caso, realmente a vogal tronco continua a mesma do paradigma do verbo forte. E a única coisa que mudará, então, são essas duas primeiras vogais. E no caso dos verbos que têm uma vogal reduzida no lugar da vogal tronco, nós veremos esses 2 patars aqui, tá bom? Esse então é o paradigma. Eu vou colocar esse paradigma em um PDF no site do BAT. Vamos ver agora o paradigma do Kali imperfeito do tipo 2. Agora, antes de mostrar esse paradigma, eu quero falar para vocês que as raízes do verbo fraco P-Aleph tipo 2 são apenas 5. Em outras palavras, existem apenas 5 raízes no hebraico bíblico que seguem esse padrão aqui. Qual que é o problema? É que essas raízes Amal, Achal, Avad, Avá e Afá são muito comuns, principalmente as primeiras 3 que nós já aprendemos. Amar, que quer dizer dizer, Achal, que quer dizer comer, e Avad, que quer dizer perecer, né, ou morrer. Então, essas 3 primeiras raízes são muito comuns, e por isso nós veremos então muitos verbos P-Aleph do tipo 2. Vamos começar então, vamos ver o que muda. Como eu disse antes, o primeiro Aleph vai ser quiescente. Então, normalmente nós esperaríamos o quê? Um Ye, né? Ema, não é? Opa, aqui. Mas, no caso, como o primeiro Aleph é quiescente, a vogal que nós vamos ver aqui em cima vai ser um Holem. E como normalmente a vogal tronco seria um Holem, para não ficar Yo-Mo, que é mais difícil de dizer, eles trocaram a vogal tronco para um patar. Então, no Kali imperfeito tipo 2, a vogal tronco será um patar. Então, ao continuar, nós vemos também que o 3fs é tomar, o 2ms é tomar, o 2fs vai ser tomri. Todos esses, então, seguem aquele padrão, o padrão de ter o Holem no começo, o Aleph quiescente, então não tem nenhuma vogal aqui embaixo do Aleph, não tem nenhuma vogal associada ao Aleph,
Mas quando nós chegamos no primeiro CS, na primeira pessoa comum do singular, o Aleph da raiz, amar, simplesmente desaparece. Esse Aleph aqui, se vocês notarem, tem o quê? Tem o Holem, não é? Bom, em vez de escrever então a palavra desse jeito aqui, o mar, sem uma vogal aqui, eles simplesmente tiraram aquele primeiro Aleph, o Aleph da raiz, e nós temos aqui o pré-formativo, né, aquele prefixo, que é o prefixo que nós já conhecemos da primeira pessoa comum do singular, como nós vemos aqui no verbo forte, com a vogal que é típica do tipo 2. Então a vogal é o Holem, aqui nós temos a vogal Holem. Omar. Continuando, nós vemos Yomru, Tomarna, Tomru, Tomarna mais uma vez, e Nomar. Vocês notarão então que todos os verbos aqui seguem o padrão que nós já vimos do 3ms, a não ser a primeira pessoa comum do singular. Todos os outros seguirão aquele padrão de ter um Holem, o Aleph quiescente, e depois aquelas vogais, ou o Patar, ou um Sheva aqui na vogal tronco, tá bom? Como é de se esperar. A única mudança, a única coisa fora do comum é esse Omar na primeira pessoa comum do singular. Agora, algumas coisas também vão mudar quando nós vemos o Kal imperfeito consecutivo. O que vai mudar? Bom, por causa da deslocação do acento, normalmente nós pronunciaríamos isso aqui como Vayomar, né, com o acento no mar, mas como o Kal imperfeito consecutivo muda ou desloca o acento da última sílaba à primeira sílaba no 3ms, no 3fs e no 2ms, então aquela vogal tronco, patar, vai mudar a um segol. Esses três verbos aqui mudarão dessa forma: vayomer, vatomer e vatomer. Agora, uma coisa que certas gramáticas dizem é que o que acontece é que o patar muda a um segol. Mas esse não é o caso, por exemplo, na primeira pessoa comum do singular, na primeira pessoa comum do plural, ou na terceira pessoa feminina do plural, ou na segunda pessoa feminina do plural, o patar continua sendo um patar, ele não mudará a ser um segol. Por quê? Porque essas formas não têm o seu acento deslocado. O acento continua na posição ayin aqui, e aqui o acento continua na última sílaba, tanto no vaomar quanto no vanomar. Então, nesse caso, então não é necessário memorizar isso, mas eu quero só mostrar para vocês o que muda, o que não muda, e eu quero que vocês também estejam prontos para reconhecer esses verbos, principalmente vayomer, que é muito comum, é o verbo mais comum no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque é muito comum você ver o começo de uma narrativa dizendo: e Moisés disse, e Deus disse, e Davi disse, e assim vai, né? Então, vayomer e todas essas outras formas aqui são muito comuns. Vamos ver então os imperativos do tipo 1 e os imperativos do tipo 2. Aqui estão. Vocês notarão que não existe nenhuma diferença na vocalização do tipo 1 ou do tipo 2. A única diferença que existe entre esses verbos aqui e os verbos fortes no imperativo é que normalmente onde nós esperaríamos ver um sheva, nós vemos o hatef segol. Mas nos demais verbos, o padrão é o mesmo do verbo forte. Tá bom? Então o imperativo é fácil. O infinitivo construto. A mesma coisa acontece, nós temos o infinitivo construto que aparece que parece como se fosse o imperativo masculino singular. Então, em vez de ter aquele sheva, nós temos o hatef segol. Essa é a única coisa que muda no infinitivo. O infinitivo absoluto continua o mesmo. E com os particípios, apenas o particípio passado mudará. Por quê? Porque o particípio passado também tem aqueles shevas aqui, que mudarão para um hatef patar.
E agora, notem que eu não disse infinitivo tipo 1, infinitivo tipo 2, particípio tipo 1, particípio tipo 2. Por quê? Porque os infinitivos e particípios mudarão da mesma forma, tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2. Eu até coloquei aqui um verbo tipo 1 e aqui um tipo 2. Então, nesse caso, tanto o infinitivo quanto o particípio, o infinitivo construto mudará dessa forma, tipo 1 e tipo 2, e o particípio passado mudará dessa forma aqui, tipo 1 e tipo 2. Vamos agora ver então uma análise verbal. Começando aqui, nós temos o verbo asaf, que nós conhecemos, é um verbo calo perfeito 3ms. A raiz é Aleph Samer P, né? Nós sabemos que todos os troncos são troncos kal. Vamos ver então o primeiro verbo a ser analisado. O primeiro verbo é o verbo vayomer. Agora, nós sabemos que esse verbo começando com vav será então um verbo ou consecutivo ou conjuntivo. Como que nós sabemos que ele é consecutivo e não conjuntivo? Bom, porque nós temos aqui um patar embaixo e não um sheva, e também porque nós temos o dagesh dentro do yod ali em cima. Então, nesse caso, já que ele começa com yod também, a conjugação será imperfeito consecutivo. Nós sabemos que ele é um verbo fraco, do P-Aleph, tipo 2. Por quê? Porque a raiz é amar. Então, nesse caso, o Holem está explicado. Esse segol aqui também está explicado por quê? Porque esse segol aqui é característico, é típico do imperfeito consecutivo 3ms, 3fs ou 2ms. Agora, como que nós sabemos que este é um 3ms e não um 2ms? Bom, porque ele começa com o yod e não o tav, tá bom? Então, nesse caso, o imperfeito consecutivo 3ms, a raiz é Aleph Mem Reish. Continuando, o próximo verbo é omrot. Omrot. Bom, mais uma vez aqui nós vemos aquele Holem e pensamos, bom, se essa é uma raiz fraca, o Holem não é esquisito, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não temos nenhum prefixo. Se ele não tem prefixo, mas tem o Holem, só nos resta uma alternativa. Qual que é essa alternativa? De particípio ativo. Por quê? Porque se fosse na conjugação perfeita, ele não teria o Holem. Se ele fosse na conjugação imperfeita, ele teria o Holem, mas teria também um prefixo. E ele não tem um prefixo. E como ele tem esse sufixo aqui, ot, que nós já conhecemos como sendo o sufixo aquele sufixo nominal, né, feminino plural, nós sabemos então que esse é um particípio ativo, feminino, plural, e a raiz é Aleph Mem Reish. O próximo verbo é o verbo va'ochal. Va'ochal. Bom, mais uma vez nós vemos o vav aqui, nós temos um kametz, não é um patar. Por quê? Porque já que o verbo começa com um aleph, o aleph não aceita o dagesh, então nós temos uma extensão compensatória da vogal aqui embaixo. Nesse caso, então, a conjugação é imperfeito consecutivo. Agora, o que está faltando aqui é aquele prefixo que nós sabemos que existe no imperfeito, não é? Nós temos as 3 letras aqui, que parecem ser as 3 letras da raiz, mas nós não temos aquele prefixo que normalmente viria aqui. Bom, o que está acontecendo? Na verdade, a primeira letra da raiz desapareceu. Essa primeira letra aqui que nós vemos não é a letra da raiz, mas é a letra do prefixo. Então, esse prefixo verbal, ou esse pré-formativo verbal, é da primeira pessoa comum do singular. Então, nesse caso, nós temos um verbo imperfeito consecutivo, primeira pessoa comum do singular, e a raiz é achal. Por que nós sabemos disso? Porque isso só ocorre com os verbos P-Aleph. Tá bom? O próximo verbo é o verbo ahul. Ahul. Mais uma vez, nós não temos um prefixo, não temos um sufixo, então ele não será um verbo perfeito, porque ele não tem um sufixo. Se ele não tem um prefixo, não será um verbo imperfeito. O que ele pode ser, então? Bom, ele pode ser ou um particípio ou
um infinitivo. Se ele fosse infinitivo construto, ele começaria com o hatef segol aqui. Como nós não vemos aquele hatef segol, sabemos que isso não é um infinitivo construto. Nesse caso, então, nós temos que saber, será que ele é um infinitivo absoluto ou um particípio passivo? A única forma de distinguir é pela vogal tronco. A vogal tronco aqui é um shurek, e o shurek é do particípio passivo e não do infinitivo absoluto. Então, particípio passivo, masculino singular, da raiz Aleph, Kaf, Lamed. Agora, o próximo verbo, ahol, vai ser então um infinitivo absoluto. Por quê? Porque aqui nós temos o holem vav, e o holem vav é a vogal tronco do infinitivo absoluto. Tá bom? Nós não temos nenhuma pessoa, gênero ou número para o infinitivo, então a única coisa que nós precisamos escrever é o infinitivo absoluto e Aleph, Kaf, Lamed, como sendo a sua raiz. O próximo verbo é o verbo shimri. Shimri. Mais uma vez, nós não temos um prefixo, porém temos esse sufixo aqui. Como nós não temos um prefixo, sabemos que esse verbo não será imperfeito. Porém, ele pode ser perfeito, não é? Ele poderia ser perfeito se essa primeira vogal aqui fosse um kametz. Mas nesse caso não. A vogal é um hirek. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um imperativo feminino singular da raiz shin, mem, resh, de guardar. Então é um mandamento a uma mulher dizendo guarde. A próxima palavra é a palavra shomrei. Shomrei. Bom, aqui nós temos um holem. Como nós sabemos que essa raiz aqui é uma raiz forte, não é uma raiz fraca, não é uma raiz P-Aleph, nós sabemos que esse holem aqui só pode ser do particípio. Nesse caso também do particípio ativo, não do particípio passivo, né? E então o que nós fazemos com esse tsere yod aqui no final? Bom, tsere yod é aquele marcador da forma do construto masculino plural. Então, nesse caso, o tsere yod nos diz que esse particípio ativo é um particípio ativo masculino plural da raiz shin, mem, resh. E agora, e esse verbo aqui, shomrai? Mais uma vez, nós sabemos que é um particípio ativo, pelas razões que nós já vimos. Porém, em vez de terminar com um tsere yod, nós vemos que essa palavra aqui, esse verbo, termina com um patar yod. O que isso significa, então? Bom, não é a terminação de uma forma construto, não é uma terminação verbal, deve ser, então, uma terminação que nós colocamos em substantivos ou adjetivos. Quais terminações nós conhecemos que terminam com patar yod? A única terminação que termina com patar yod, em formas nominais, é o sufixo pronominal da primeira pessoa comum do singular, tipo 2. Por que tipo 2? Tipo 2 significa então que shomrei é masculino plural, ou shomrai é masculino plural. Então, nesse caso, shomrai significa aqueles que me guardam. Tá bom? Shomrai. Bom, pessoal, eu sei que isso é muita informação. A próxima aula será mais uma aula só para recapitular o que nós já aprendemos e também para mostrar algumas nuances de sintaxe do hebraico. Por quê? O hebraico não é uma língua que depende muito da sua gramática, como, por exemplo, o grego. O hebraico depende tanto da sua gramática quanto da sua sintaxe. Então, na próxima aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre a sintaxe do hebraico bíblico. Mas, por enquanto, é só isso. Nós não vamos aprender outros verbos fracos até depois de aprender os demais troncos dos verbos hebraicos. Então, fiquem sossegados. Nós não vamos ver muitas irregularidades, mas depois agora do P-Aleph. Tá bom? Por enquanto é só isso, então. Até a próxima aula. Shalom.